Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui no nosso encontro semanal do Tempo Unificado Irmão Radamés, com a leitura da Bíblia, Lucas capítulo 12, versículo 22, a ansiosa solicitude pela vida. Eu acho tão lindo quando Jesus fala, aos apóstolos que a gente não precisa se preocupar, com a nossa vida, nem com o nosso corpo. Não precisamos nos preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir, porque Deus providenciará tudo para nós. Então ele manda que a gente observe os corvos, São animais, pássaros que estão lá e não se preocupam com isso. E eles têm ali, eles não plantam, não colhem, não ceifam e têm o alimento. Eles estão prontos para receber a bênção do Criador. Também diz para nós assim, observai os lírios do campo, São tão belos, que Deus providenciou que eles fossem belíssimos, que nem mesmo Salomão tinha vestes tão lindas quanto os lírios. E os lírios não se preocupam, eles estão ali e Deus providencia. Então, por que ele não haveria de providenciar para nós, que somos seus filhos tão amados, tudo o que a gente precisa, E aí ele vem dizendo que a gente não precisa se preocupar com comer, com beber, Diz que a gente pode vender os nossos bens e fazer doação, ajudar aqueles que precisam, porque só o que a gente precisa para que as coisas cheguem até nós, é buscar o reino dos céus, é ir de encontro a Deus, É ir buscar dentro da nossa fé, não importa qual seja a nossa fé. Ele diz, buscai o reino dos céus, que tudo lhe será acrescentado. Então, ele fala também que é para a gente trocar todos os bens materiais, por aqueles lugares guardar onde a traça não rói, Vendei os vossos bens e da esmola, fazei para vós outras bolsas que não desgastam, tesouros inextinguíveis no céu, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, tudo o que a gente precisa, segundo Jesus Cristo, está dentro de nós. Tudo que a gente precisa está dentro do nosso coração. Quando a gente ama, quando a gente se dedica, quando a gente procura, o reino dos céus, quando a gente busca se espiritualizar, quando a gente busca emanar amor, tá tudo que a gente precisa tá ali. Porque se a gente busca, o resto que a gente precisa vem, a gente não precisa se preocupar. Então ele ainda diz assim, pequeninos de pouca fé, ele sempre nos chama, de pequeninos de pouca fé, homens de pouca fé, e ele incentiva a gente a acreditar nas coisas que ele deixou escrito. Ele fala que nós precisamos entender as coisas que ele deixou escrito. Ele nos dá exemplos do amor de Deus. E ainda assim a gente insiste em se preocupar, em se escabelar. Porque eu não tenho dinheiro para pagar minha conta hoje. Porque eu não tenho dinheiro para comprar comida. A minha roupa tá ficando velha, eu preciso de uma roupa nova. A gente insiste nessas coisas desnecessárias. Porque se a gente confia no Criador, se a gente confia no nosso Pai que está no céu, assim como Jesus falou, a gente vai ter a certeza que Ele irá providenciar tudo para as nossas necessidades, que não nos faltará nada, E a gente insiste. Nossa, bate cabeça até lembrar que se a gente fizer uma oração, entregar nas mãos de Deus, a gente se quebra muito, tentando resolver com a nossa
forma, da nossa maneira. A gente bate cabeça, sofre, chora, se escabela. Ai, porque eu tô precisando pagar uma conta, meu Deus, agora não sei o que, como é que eu vou fazer? Tô sem trabalho. E bate a cabeça. Não lembra de buscar o reino dos céus, que é só o que a gente precisa fazer. É confiar, né? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Olha só que coisa mais linda. Não se preocupem, cara. O homem vai dar o que vocês precisam, sabe? É isso que ele disse em outras palavras. Não fiquem se preocupando, não fiquem achando que não vai dar certo, né? Larga, solta, larga a mão e vai viver, e vai fazer o bem, e vai fazer a caridade, e vai orar, vai buscar o reino, que as outras coisas vêm junto com o reino. O reino vem e o restante vem junto. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o seu coração. Então não precisa a gente ficar se lamuriando e sofrendo e chorando, porque a gente não tem as coisas materiais, né? Porque se Deus dá aos pássaros e às plantas, por que não daria a nós, né? Será que nós nos achamos inferiores, menos amados do que os pássaros e as plantas? Será que a gente é inferior? A gente se acha? Vamos pensar nisso. Quando ele diz, buscai o reino, que todo o resto vos será acrescentado, ele não disse, vai te acrescentar um copo d'água ou vai te acrescentar um prato de arroz com feijão. Ele fala tudo que tu precisar. Então, tudo aquilo te será acrescentado. Nada mais te faltará. E a gente não entende, né? Fica assim, se desesperando, e querendo, e brigando, né? E entrando em surto. Sendo que é só respirar e orar. Entregar e estender a mão para receber de volta. Porque quando a gente entrega nas mãos de Deus, né, Ele sempre providencia o que é melhor para nós. Sempre. Não é às vezes, não é uma vez ou duas, é sempre. Sempre que nos entregamos nas mãos de Deus, Ele providencia aquilo que a gente precisa. Então, vamos seguir esse conselho, né? Dessa leitura da Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 22, ansiosa solicitude pela vida. Nós estamos sempre ansiando e esquecemos que não precisa disso, que é só a gente acreditar que tudo vem. Tudo vem, não importa o que seja. Se você merece, se você acredita, se você entrega, vem. Né? E vem por acréscimo do amor de Deus. E por falar em amor, né? Hoje nós vamos ter a presença aqui do nosso amado e querido irmão Emanuel, que é o seu Omulu, para falarmos mais um pouco sobre a solicitude pela vida, a ansiosa solicitude pela vida. A gente nem precisa ter tanta ânsia assim, é só acreditar que a vida é plena, que a vida é boa e que nós temos tudo aquilo que a gente precisa.
Um salve assim para os filhos na face da terra. Força, luz e misericórdia. Doutor. Ansiosos pelos bens da terra. Esses somos nós, enquanto encarnados. Ansiamos. Nada nos satisfaz. Sempre queremos mais e mais e mais. Se não temos uma casa, queremos uma casa. Se temos uma casa, queremos duas. Se temos duas, queremos três. Se não temos um automóvel, queremos um. Se temos um, queremos dois. Se temos dois, queremos três. Tão ansiosa, solicitude pela vida não é apenas ansiedade por saber se teremos o que comer, se teremos o que vestir. A ansiosidade do ser humano é por mais, mais, mais e mais. Mesmo sabendo que ao partir daqui, nada levará, nem mesmo as vestes carnais que sustentam o espírito durante a encarnação. Nada. Diferente do reino. O reino a gente leva. Quando buscamos pelo reino, quando nos entregamos ao amor, quando nos entregamos à compaixão, a ajudar os nossos irmãos, isso é o que levamos. Quando nos dedicamos à obra do Pai, quando percebemos quantos necessitados podemos ajudar, é o que nós levamos. O restante, nada. Nada, Pai. Jesus diz: vendei os vossos bens e dai esmola. Porque o que você precisa é de uma bolsa que não se corrompe, que não estraga, que a traça não come. Porque ali onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. É o tesouro do coração que precisamos. Precisamos ter um conforto para que o nosso corpo sobreviva mais tempo durante uma encarnação. Precisamos ter um abrigo, ter roupas que nos aquecem, ter o alimento para o corpo, ter uma diversão, por que não? Precisamos viver em harmonia, nos sentir felizes. Precisamos. Mas não precisamos acúmulos. 2, 3, 4, 5. Não precisamos. A menos que seja para ajudar. A menos que seja para proteger. A menos que seja
para buscar o reino dos céus. Porque aqueles irmãos que muito têm monetariamente e não dão trabalho para outras pessoas buscar o seu sustento e não doam para aqueles mais necessitados que nem conseguem trabalhar, estão estagnando os tesouros. Ter apenas por ter não se faz necessário. Uma pessoa não mora em duas casas, ela mora ou em uma ou em outra. Uma pessoa não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, ter mais só vale a pena se for para ajudar, se for para dividir. Senão, é perda de tempo, é perda de vida, é perda de esforço. Não vos preocupeis, apenas busque o reino dos céus, que o Criador está pronto e disposto a dar tudo aquilo que você precisa para ter uma encarnação feliz, abundante e saudável. Não vos preocupeis, porque os pássaros não semeiam e têm o seu alimento. As plantas não tecem e são formosas. E o Criador disponibiliza para elas. Então, o ser mais racional, né, deste planeta, o ser humano, é o que menos sabe como viver. Passa uma vida inteira querendo ter, e quando tem, já está na hora de partir. E tudo fica. Não aproveita na maioria das vezes. Não aproveita nada daquilo que conquistou, porque perdeu uma vida inteira buscando ter o que nem precisava. Prestem bem atenção, meus irmãos. Lembre que buscar o reino é muito mais do que um trabalho árduo do dia a dia, do que um esforço físico. É muito mais. É amar os vossos irmãos. É olhar com compaixão aqueles que necessitam. É se colocar no lugar do outro que está sofrendo. E não é só o sofrimento pela carência. Muitas vezes o ser humano acha que digno de piedade é só aquele irmão que não tem nada, que não tem o alimento, que não tem as vestes. Este também, pela parte física.
Mas aqueles irmãos que não têm discernimento moral, aqueles irmãos que não conhecem o Criador, aqueles irmãos que se degladiam por assuntos fúteis, esses são mendigos necessitados. Vemos no momento atual do planeta muitos mendigos. Pessoas sem discernimento, já não se sabe mais distinguir o certo do errado. Pessoas que simplesmente se colocam em oposição de tudo e de todos, sem nem saber direito por quê. É um prejuízo evolutivo, moral, muito grande. Enquanto que o que o planeta precisa para concluir a transição planetária são de pessoas coerentes, amorosas, caridosas, espiritualizadas. O que vemos são pessoas se degladiando por pouca coisa. Ninguém consegue compreender o que realmente está acontecendo nesse momento. E eu vos digo, as forças das sombras minam de pequenas formas. Não é só grandes formas que as sombras atacam. São pequenos pensamentos, são pequenas discussões. É uma semeadura pequena, mas que juntando se torna grande. As sombras não se preocupam em pegar os grandes, os poderosos. Ela se preocupa em pegar os pequenos, bondosos. Semear a desconfiança. E aí então eles acham que estão fazendo bem. E estão cultivando a sombra dentro de si. O cuidado, a percepção dos pensamentos nunca se fez tão necessária nesse planeta. A observação do certo e do errado. O que estamos apoiando neste momento? O que estamos acolhendo como certo? Já dizia, o cuidado com as sombras não precisa ser tão grande quando o bem se faz presente. Mas quando o bem silencia, é que devemos nos preocupar. Então, neste momento, o buscar o reino dos céus nunca foi tão importante quanto agora. Porque é a forma de dissipar as sombras que permeiam o planeta, e especialmente o país que vós habitam, que foi considerado como a pátria
do Evangelho como um lugar onde o mal não se atreveria, mas foi de pequenas em pequenas sementes que foi se instalando pouco a pouco, dentro dos lugares aonde ninguém imaginaria, usando da vaidade e do poder de se apropriar do nome de Jesus Cristo e disseminar aos poucos, de maneira sorrateira, o ódio entre irmãos. As sombras têm todo o tempo do mundo e sabe exatamente os lugares aonde ela deve estar. Por isso é necessário que tenham muito cuidado com seus pensamentos, com seus sentimentos e com suas ações. Buscar o bem e fazer o bem. E orar pelos mendigos morais que estão sendo possuídos aos pouquinhos pelas sombras. A vaidade é algo que faz muito fácil a sombra chegar. Muito cuidado com isso, meus irmãos. Que possamos direcionar as nossas orações para todos os chefes religiosos de todas as religiões, para que eles possam se manter firmes no propósito da luz. Porque onde esses são alcançados pela sombra, se torna muito mais fácil de alcançar aqueles que os seguem. Lembrem disso quando fizerem as vossas orações. Orar por aqueles que comandam rebanhos. Porque se eles forem alcançados, o rebanho todo vai atrás. E pedimos então ao nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz presente neste planeta, nesse momento, trabalhando como nunca para que a luz impere, que Ele possa estar abençoando a cada um dos irmãos na face da terra. Um salve assim a todos. Salve a todos. Uma boa noite a todos.